Agora 7 horas 41 minutos. Repita. 7h41, pauta 6. Geraldo Alckmin destacou que a reforma tributária será fundamental para a reindustrialização do país e a CGU confirmou a criação de um grupo para analisar sigilos da gestão passada. Alckmin, que vai acumular a função com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, reforçou que o sucesso do setor produtivo brasileiro pede simplificação de regras do sistema tributário. A declaração foi dada ontem em Brasília durante cerimônia de transmissão de cargo para a pasta que ele vai comandar no governo. Alckmin disse que o fortalecimento da indústria nacional passa necessariamente pela redução do custo Brasil. Vamos acompanhar um trecho do que Geraldo Alckmin falou. O fortalecimento da indústria passa invariavelmente pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Reforma tributária, nesse contexto, é fundamental. Uma política industrial contemporânea para o Brasil passa ainda pela digitalização e pela sustentabilidade, e também pela inovação e aumento da produtividade. Durante o governo de Jair Bolsonaro, a pasta da Indústria, Comércio e Serviços estava sob responsabilidade do Ministério da Economia. Durante essa mesma solenidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin também afirmou que vai dar atenção especial para a economia verde, que é aquela que reduz o uso de recursos naturais e a poluição. E ainda falando sobre o novo governo, 2 dias depois da publicação dos decretos de Lula, a Controladoria Geral da União confirmou que criou um grupo para analisar então os sigilos que foram impostos pelo governo Bolsonaro. O advogado Vinícius Marques de Carvalho, que assumiu o comando da CGU, diz que todas as medidas tomadas por Bolsonaro vão ser reavaliadas. O novo conselheiro também destacou aí, responsável pelo comando da CGU, destacou também que a lei de acesso à informação vai voltar a ser respeitada pelo governo federal, Mark. Tá, e, portanto, a questão da reforma tributária é mesmo urgente. Que bom que o Alckmin está preocupado com esse tema. Agora é importante saber qual a reforma que virá do Congresso. É bem importante, porque tem pelo menos 3 projetos lá, né? Tem a PEC 45, que é a mais forte, inclusive o Bernard Appia é um dos autores, e ele, pelo que o PT fala, é o autor mais considerado por eles, né, que prevê lá o valor agregado, IVA, um único imposto, enfim, uma lógica diferente. Tem lá a PEC 110, que já estabelece uma dualidade, com gestão diferente entre os entes federativos. Tem uma proposta do Conselho de Secretários de Fazenda Nacional, que também é um misto ali. Então tem que saber qual a reforma que virá do Congresso para que a gente realmente avance nesse sentido. Algo tem que ser feito, né? A gente sempre fala aqui aí da confusão que é pagar impostos no Brasil, do custo extra que isso gera para o setor produtivo, que tem que ali contratar departamentos inteiros de advogados para calcular quanto é o imposto devido. É uma coisa maluca no Brasil, porque a Secretaria de Fazenda, muitas vezes, né, a Receita Federal, não te fala qual é o valor. Você tem que calcular, pagar, e se tiver errado, eles te multam ainda. Então é um negócio maluco que acontece no Brasil, sem falar da carga que é altíssima. Mas, para esse debate acontecer, o que mais me preocupa não é o texto da reforma tributária nesse momento, porque é o seguinte: nós temos que reduzir o tamanho da conta, amigo. Não adianta eu falar que vou pagar isso ou aquilo se eu não reduzir o tamanho da dívida. O Estado brasileiro hoje é gigante, é pesado, é caro. Se eu não reduzir o custo, eu não vou reduzir a alíquota, porque não tem como eu girar da mesma forma com menos dinheiro. Então, é importante reorganizar? Mas também é importante discutir a diminuição de impostos. E isso só virá depois de uma reforma administrativa. Mais uma vez no Brasil, nós vamos colocar o boi atrás da carroça. Então a gente vai empurrar uma discussão que poderia ser muito mais produtiva na frente do que deveria ser a verdadeira ordem, que é primeiro reduzir o Estado, né, reduzir o custo, para depois assim discutir o custeio. Olha, Marco, eu já não tenho essa ilusão. Acompanhei alguns debates ali de pessoas ligadas ao mercadante, que é uma sombra, né? Tá ali abaixo
no Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio, mas na prática ele acaba tendo mais acesso, inclusive ao presidente da República. A gente acompanhou isso na Comissão de Transição. Eles têm um entendimento diferente desse que você apresentou, tá? Eu concordo com esse que você traz, da diminuição, que é uma reforma que deveria ter como alvo a redução da carga tributária global do que a população brasileira paga, mas eles entendem que não teria problema nenhum você aumentar a carga tributária, você aumentar ali a fatia do que os contribuintes, né, acabam tendo que pagar ali para a União e ter desses impostos. Eles enxergam que hoje a gente paga perto de 33% do PIB em impostos, eles acham que chegar a 35% não seria nenhum problema para custear ali as políticas públicas. É aquela distorção. Sabe, eles acham que o dinheiro das pessoas seria melhor gerido pelo partido, pelo governo, por eles, do que pelas pessoas. Quando, na verdade, toda a experiência mostra que quando você dá liberdade para as pessoas gerirem o próprio dinheiro, que é isso? Quando você toma o dinheiro através dos impostos, você impede que as pessoas ali aloquem, destinem os seus recursos como elas podem entender. Então, tem uma disputa interna, inclusive dentro do governo. O Geraldo Alckmin falou de reforma tributária, mas ele ainda não se assenhorou de qual é a ideia de seus companheiros de partido, seus companheiros ali de governo.